Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Drantelli, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre potenciação. Eu optei por nessa aula falar mais sobre a parte mais básica, a gente não vai adentrar nas propriedades, tá bom? Mas a gente vai ver esse conceito que é tão utilizado, né, durante todo o nosso ano escolar. Então vamos lá, quando a gente fala de potenciação, para quem já conhece, né, a gente sempre pensa num número elevado a outro. Então aqui eu vou fazer um exemplo. 2 elevado a 5, tá? O que é 2 elevado a 5? Isso é eu pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 5 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá bom? Mas quanto que dá isso? Então, vamos lá. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Quando a gente está falando de potenciação, a gente tem alguns termos que são muito úteis. Então, por exemplo, nós temos que o 2, ele se chama base. Nesse exemplo aqui é o 2, né? Mas pode ser qualquer número. Nesse exemplo aqui, ó, o 5... é o expoente, tá? E o 32, que é o resultado, nós chamamos ele de potência, tá bem? Então, a potenciação nada mais é, ó, que a gente pegar a base, a gente pega a base e ela é o fator que se repete na multiplicação. Então, a base é o fator que se repete tá? E quantas vezes ela se repete? Isso vai depender do expoente, né? O expoente é quem indica quantas vezes esse fator vai se repetir, tá? O expoente indica quantas vezes isso. Então, a base é o fator que se repete na multiplicação. Peço desculpas pela minha letra, pessoal, que não é muito bonita. E o expoente indica quantas vezes esse fator se repete, tá? Vamos fazer mais alguns exemplos. Então, aqui, ó, 6 elevado a 2, tá? Então, a minha base, nesse caso, é o 6 e o meu expoente é o 2. O que é isso? Então, a base é quem vai se repetir. Então, já tem que colocar o 6 aqui. Quantas vezes ela vai se repetir? 2 vezes. Então, isso é 6 vezes 6. Quanto que é 6 vezes 6? 36. Então, o 36 é a minha potência, tá? Vamos, outro número aqui. 3 ao cubo, por exemplo, elevado a 3. Ficou meio ruim de ver, mas tá um 3 ali, tá? O que é isso? Eu vou fazer 3 vezes 3 vezes 3. Tá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tá bom? Então, esse é o conceito que você tem que lembrar toda vez quando você pensa em potenciação. Eu tenho uma base e essa base é o número que vai se repetir. É o fator que está se repetindo na multiplicação. Lembrando, pessoal, que a potenciação é sempre uma multiplicação, ó, tá bem? Mas quantas vezes que vai se repetir? Isso quem me diz é o meu expoente, tá? Igual aqui era 5, apareceu 5 vezes. Que era 2, 2 vezes. 3, 3 vezes. E falando de expoente, a gente vai ver que tem alguns casos bem legais quando a gente está falando deles, tá? Então, vamos lá. Expoente. Tentar fazer aqui um
um olhinho. Se minha letra já é feia, imagina meu desenho. Então, ó, o expoente, ele pode ser, alguns casos, tá? Se ele for igual a 1, o que eu vou ter? Vamos pensar. A minha base, vou aqui pegar um exemplo. 2 elevado a 1, porque o expoente que é 1. O que vai ser isso? A base é quem se repete. O expoente vai falar quantas vezes. Quantas vezes vai se repetir? Uma só. Então, isso é 2, tá? Ah, e 1 elevado a 1, mesma coisa, 1. Ah, e se eu quiser 2015 elevado a 1? 2015. Ah, mas e se for 0? O pessoal sempre pergunta 0. 0 elevado a 1 é 0, tá? Por quê? Toda vez que a gente tem o expoente igual a 1, eu falo que toda potência de expoente 1 é igual à própria base, tá bom? Então, toda potência de expoente 1 é igual à própria base. O que isso significa? Ó, aqui a base era o 2 e o expoente 1. Qual foi o resultado? A própria base, 2. Aqui a base era 2015, resultado 2015. Aqui a base era 0, resultado 0. Aqui a base era 1, resultado 1. Ah, e se a base fosse 3 milhões, seria 3 milhões, entendeu? É sempre a própria base quando o expoente é 1. E se a gente quiser, né, dar uma generalizada, para não ficar sempre colocando exemplos numéricos, a gente pode falar que A elevado a 1 é igual a A. Ah, mas quem que é A? A é um número qualquer, tá? Não importa que número que ele é. Como a gente tem infinitos números, às vezes é legal a gente pensar de uma maneira mais genérica, tá bom? Então, a gente viu quando o expoente é 1. O expoente pode ter outros valores? Pode, tá? Ele tem infinitos valores. Aqui a gente vai ver só no caso de números reais, números naturais, tá? Mas tem para números reais. Então, eu tenho expoentes negativos, expoentes fracionários, tá bom? Aqui a gente só tá vendo para números naturais, tá? Que é 0, 1, 2 e assim por diante. A gente viu para um caso específico que é quando é o 1. Acabei de perceber que faltou um acento aqui. Agora a gente vai ver para outro caso específico, que é quando o expoente é igual a 0, tá? Então, igual a 0. A gente tem uma exceção aqui, que quando eu tenho que o expoente é igual a 0, eu tenho que sempre considerar que a base, tá, gente? Ela deve ser diferente de 0. Tá bom? Então, vamos lá. A base, ela tem que ser diferente de 0 para eu não ter algo do tipo 0 elevado a 0, tá? 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Já vou até colocar aqui para vocês. 0 elevado a 0, eu não sei o que dá. Então, é uma indeterminação. Tá? A gente tem uma regra que toda vez que eu tenho um expoente igual a 0 e a base é diferente de 0, eu falo que toda potência com base diferente de 0 e expoente igual a 0, isso é igual a 1. Loucura, né, pensar? Mas a gente consegue provar matematicamente, tá? Só não vou provar aqui nessa aula, porque a gente precisaria de algumas propriedades da potenciação. Então, numa aula de propriedade de potenciação, eu provo para vocês, tá? É bem tranquilo. Mas, então vamos ver alguns casos. Vamos entender isso aqui. Toda potência com base diferente de 0 e expoente igual a 0 é igual a 1. O que significa? Primeiro,
A base é diferente de zero. Então, vou pegar um outro valor. Vou pegar, por exemplo, aqui 5, tá? E expoente igual a zero. Então, 5 elevado a zero. Essa regra me fala que isso aqui é igual a 1. Então, pronto. 5 elevado a zero é igual a 1. Ah, mas se fosse 15? Mesma coisa. Ah, e se fosse 2020? Mesma coisa. Se fosse o próprio 1? Também, tá? Mas lembrando que eu disse, ó, se for 0, 0 elevado a zero é uma indeterminação. Então, se a gente quiser generalizar isso, o que a gente tem? Novamente, vou utilizar o A sendo um número qualquer, tá? A gente tem que A elevado a zero é 1. Nesse caso aqui, nós não tínhamos nenhuma restrição. Nesse nós temos. O A ele deve ser diferente de zero, tá? Então, A é um número qualquer, mas é diferente de zero. Tá bom, gente? Tá, então a gente viu quando o expoente é 1, a gente viu quando o expoente é 0, e quando o expoente for outro número natural, que não é nem 0 nem 1. Aí nós temos o que a gente chama de caso geral, tá bom? Então, deixa eu escrever aqui. Caso geral. O que é isso? Então, vamos lá. Eu vou ter a minha base, que vai ser um número qualquer. Vou falar aqui A, tá? E eu vou ter o meu expoente, que também vai ser um número qualquer. Vou chamar ele aqui de N, por exemplo. Estou usando letras para não ficar usando números, porque aí, quando eu uso números, igual a gente está fazendo nos exemplos, eu limito muito, tá? Então, A elevado a N. Segundo aqui a nossa definição, ó, a base é o fator que se repete na multiplicação. E o expoente vai indicar quantas vezes esse fator vai se repetir. Então, o A é quem repete. Então, eu vou ter, por exemplo, A vezes A vezes A vezes A. Quantas vezes? Eu não sei. Por quê? Eu não sei qual é o valor de N. Se o N for 2, vai aparecer só A vezes A. Se o N for 20, A vezes A vezes A vezes A, 20 vezes. Se o N for 35, A vezes A vezes A, 35 vezes. Então, a gente fala que é N vezes, porque aqui eu tenho N. Ah, mas e se o N for 0? Aí a gente cai aqui, ó, no caso quando o expoente é 0. Se o N for 1, no caso que o expoente é 1. Se o N for 1 milhão, nesse aqui, eu vou fazer A vezes A vezes A 1 milhão de vezes, tá bom? Vamos só colocar aqui agora números para vocês entenderem melhor. Então, vou pegar aqui minha base sendo 7 e meu expoente sendo 3, tá? Então, 7 elevado a 3, eu vou multiplicar o 7 quantas vezes? 3 vezes. Então, 7 vezes 7 vezes 7. Então, bom aí no cálculo mental? 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Tá bom? Próximo agora, ó. 5 elevado a 4. Como que eu vou fazer isso? A base repete quantas vezes? 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Qual que é o valor disso? Vamos pensar, ó. Vou fazer isso com vocês. 5 vezes 5, 25. Aí eu poderia fazer 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, que daria o resultado. Ou eu posso também fazer 25, aqui de novo. 5 vezes 5, 25. Então, tem que fazer 25 vezes 25 para obter esse resultado. Quanto que é 25 vezes 25? 625, tá? Então, essa é a minha potência, tá bom? Deixa eu só destacar aqui para vocês, para não confundir. Então, nós já vimos o caso geral, o caso em que o expoente é 0 ou o expoente é 1, tá? E a gente tem alguns termos que normalmente caem muito em exercício e não é sempre que o professor comenta. Então, por exemplo,
às vezes vai ter um exercício falando lá, o quadrado de um número, ou o cubo de um número. O que significa isso? Então, vamos lá para o primeiro, o quadrado. Quadrado de um número. Isso é quando eu tenho um número, né, que está na minha base. Então, quando a base está elevada ao expoente 2. Simples, né? Que é só normalmente um termo que nem sempre os professores comentam, mas é só isso. Então, o que é? Eu peguei aqui um exemplo, a base sendo 2. 2 elevado ao expoente 2. Então, o quadrado do número 2, que é a base. Como que eu faço essa conta? Vou pegar a base, que é 2. 2 vezes 2, que dá 4. Fácil, né, gente? Próxima. Vou fazer aqui, ó, o quadrado de 3. Que conta eu tenho que fazer? 3 vezes 3. Então, o expoente tem que ser 2, porque eu tô falando quadrado de 3, né? E aí, quando eu faço 3 vezes 3, 9, tá? Então, a gente já viu o quadrado. Vamos agora pro cubo. O cubo de um número. E aí, você tá pensando, quadrado, cubo, são aquelas figuras geométricas? Isso mesmo, tá? Quando eu quero, por exemplo, descobrir a área de um quadrado de lado 3, é só eu fazer 3 ao quadrado. 3 vezes 3, que dá 9. Se eu quero descobrir o volume de um cubo de lado, por exemplo, 2, a gente já vai fazer. Eu tenho que fazer 2 elevado ao cubo, tá? Então, o que é o cubo? É quando a base está elevada ao expoente 3, tá? Então, vamos lá. Vou aqui fazer 2 elevado a 3. Então, nesse caso, eu pego a minha base é o 2 e vai multiplicar quantas vezes? 3. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que dá isso? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, tá? Voltando naquilo que a gente estava falando de área, volume, aqui o meu cubo teria lado 2, tá? E o volume dele seria dado por 2 ao cubo, que é a mesma coisa que fazer 2 vezes 2 vezes 2, 8, tá bom? E para finalizar, a gente viu alguns casos para o expoente, mas a gente tem um caso bem legal, que é quando a gente tem as potências de base 10. Então, vamos ver quando a base é 10, tá? Então, as potências de base 10. O que é isso? Vamos pensar. Base. A base é 10. Então, tá bom. A base é o número que fica embaixo. Então, vou colocar aqui. 10. Então, o que eu quero variar nesse caso? Quero variar o expoente. Então, se a base é 10, já vou colocando mais 10 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer uns 6 exemplos, tá? 10. Eu vou começar quando o expoente é 0, o expoente é 1, depois 2. Aí, por exemplo, 5, 7, 9, pode ser qualquer coisa, tá bom? Então, 10 elevado a 0, o que é isso? Vamos olhar aqui. Quando o expoente é 0 e a base é diferente de 0, é 1. Então, 1. E 10 elevado a 1? Vamos olhar aqui. Toda potência de expoente 1 é igual à própria base, ou seja, 10. Ah, mas o que é 10 elevado a 2 ou 10 ao quadrado? 10 vezes 10. E quanto que é 10 vezes 10? 100.
Aí 10 elevado a 5. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 5 vezes, né? E quanto que é isso? A gente tem que fazer na calculadora. Mas se a gente fizesse, daria isso aqui. Tá? 100 mil. Como que eu sei isso? Ó, vamos reparar uma coisa. Aqui estava 10 elevado a 0. Coloquei só 1. Quando estava 10 elevado a 1, coloquei 1 e 1 zero. Quando estava 10 elevado a 2, coloquei 1 e 2 zeros. 10 elevado a 5, 1 e 5 zeros. Ou seja, toda vez que eu tenho uma potência de base 10, eu vou colocar o número 1 na frente e a quantidade de zeros vai ser igual ao meu expoente, tá? Então vamos fazer aqui esse exemplo. 10 elevado a 7. Vou colocar o 1 na frente e a quantidade de zeros vai ser igual ao expoente. Então 7 tem que ter 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. E a do 9? Mesma coisa. Coloco 1 na frente e 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, mas é verdade? Faz na sua calculadora para você ver, tá? Que você vai reparar que dá realmente certo. É só uma técnica que a gente utiliza para conseguir fazer os exercícios até mais rápido, tá bom? Então, relembrando, quando a gente tem 10, a base é 10 e meu expoente eu não sei, então vou colocar aqui, por exemplo, n. O que a gente faz? A gente coloca o 1, né? E a quantidade de zeros, ó, 0, 0, 0, a quantidade de zeros depende do n. Então, eu vou ter n zeros, tá bom? Para a aula de hoje era isso, gente. A gente utilizou, então, a gente viu a definição, alguns casos especiais de expoente, o caso geral, as potências de base 10. Com essa aula eu quis que a gente estudasse principalmente os conceitos mais básicos da potenciação, que é um conceito que a gente utiliza muito, tá? Desde o sexto até o ensino médio. Então, é sempre bom a gente conseguir ter bem claro esses conceitos principais e mais básicos desse assunto tão importante, tá bom? Um grande beijo e até mais!